Olá, amigos. Vou apresentar para vocês uma pérola hoje, uma poesia do espírito Maria Dolores, a poetisa baiana, que através de Chico Xavier deixou poesias lindíssimas para nós. Uma delas ficou registrada no livro Momentos de Ouro. Esse livro é um livro muito difícil de encontrar, muito antigo, e escrito por espíritos diversos, tem uma ou duas poesias de Maria Dolores. Nessa poesia, chamada Retrato de Mãe, ela vai narrar um encontro, mas de uma maneira tão doutrinária, o encontro entre Maria, mãe de Jesus, com Judas, no mundo espiritual em sofrimento, depois do suicídio, depois de algum tempo do suicídio. Então nós vamos ler rapidamente a poesia para fazer uma análise, para vocês verem que isso aqui é um compêndio de doutrina. Quantos ensinamentos estão aqui inclusos, registrados numa poesia belíssima. Ela diz assim: depois de muito tempo sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. E em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela lhe disse: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis, replica o interpelado, claramente agressivo. Sou morto, estou vivo, matei-me novamente, estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor, sem fé. Não ouvistes falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas de impulso, sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis é que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. Nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastima é unicamente meu. No entanto, a dama, calma, respondeu: meu filho, eu sei que sofres, eu sei que lutas, sei a dor que te causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade do céu jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor, a prova, terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a, bradou rude e pasmo: mãe, não me venhais aqui com mentira e sarcasmo. Depois de eu me enforcar num galho da figueira, para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, eu fui procurar consolo, força de viver, ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando, escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos, expulsou meus conjuros, chamou-me de monstro. Por sinal, disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimou-me a terrível retrocesso, mandando que eu apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde por certo eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que me recuses, eu não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo a vida maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco esse ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento, numa nova existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desagarra de um pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor, ou um anjo celestial de quem eu presinto a luz? No entanto, ela a fitá-lo, frente a frente,
respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, eu sou a mãe de Jesus. Essa poesia, além da beleza, da riqueza, da informação, do encontro do amor, nós poderíamos dizer, é um encontro do amor com a dor. Ou poderíamos dizer, é um encontro entre o céu e o inferno, ou o céu e a terra, melhor dizendo, as paixões terrenas. Porque aqui nessa poesia, Maria Dolores mostra um Judas revoltado, agressivo, se justificando. Por quê? Porque essa é bem o comportamento. Esse é bem o comportamento do ser humano quando erra. Ele se justifica. E quando sofre as consequências e vem a dor, ele se revolta. É a característica do comportamento humano no grau de evolução em que nós nos encontramos. Nós justificamos porque erramos como se houvesse justificativa. E depois nós nos revoltamos como se aquelas consequências fossem injustas para nós. Mas Maria vem apresentar algo muito acima do que Judas esperava. Por quê? Porque foi o filho dela que foi crucificado. Vocês têm noção, gente, do que é Judas ser socorrido pela mãe do Cristo, que era o seu amigo, a mãe de Jesus, que assistiu ele sendo crucificado porque aquele indivíduo traiu o seu filho, e ela vem banhada em amor oferecer a Judas uma nova existência. É interessante que ele se revolta contra a mãe. Veja a questão cultural que Maria Dolores se preocupou em colocar na poesia. Procurei minha mãe, e ela pediu que eu fosse vá de retro, Satanás, diz aqui na poesia. Por quê? Porque é da cultura humana. Morre a criatura, deixa de ser gente, passa a ser ou o espírito do mal ou o espírito do bem, porque da visão das religiões atuais não existe a continuidade da vida. Existe o mal e o bem, o demônio e o anjo. Então ou o demônio se manifesta ou o anjo que se manifesta, não é o filho que se manifesta. Então se você está desprevenido e aparece o espírito do seu filho, você vai chamá-lo de demônio. Porque você não crê que o seu filho sobreviva, que pode se manifestar, que pode se comunicar. Isso é o Espiritismo que vem nos trazer, vem nos apresentar essa realidade espiritual tão bem inclusa nessa poesia maravilhosa. Então, nessa poesia, Maria Dolores se preocupa em nos mostrar a cultura humana materialista, em que faz com que um filho sofrido se aproxime da mãe e seja chamada de demônio, e pedido que volte para o inferno de onde ele saiu, aumente a revolta dele. Só que tudo é consequência da sua própria imprudência. Ele tenta justificar, dizendo que queria fazer de Jesus um rei. Jesus não pediu a ele que fizesse dele um rei. Jesus já disse que o reino dele não era deste mundo, embora tivesse dito que o reino de Deus estava se aproximando, porque ele estava vindo a este mundo. Então essa poesia ela é rica de informações, de ensinamento. Outro ensinamento importante, logo no comecinho ela fala da região espiritual em que Judas está. Ela fala de era triste a paisagem, um céu nevoento, como André Luiz fala no Nosso Lar, na abertura do livro Nosso Lar, da região espiritual. As pessoas perguntam, existe um inferno? Allan Kardec vem nos apresentar, através do livro Céu e Inferno, não existem regiões criadas por Deus para sofrimento eterno. Existem regiões criadas pelas almas humanas perturbadas. Então o mundo espiritual inferior, na verdade, são as regiões plasmadas pelas almas atormentadas dos espíritos desequilibrados que desencarnaram aqui na Terra. Eles vão e vivem nessas regiões que ficam sombrias, que ficam estranhas, criadas pela própria projeção das energias densas da alma, conturbada, atormentada, perturbada pelas próprias emoções, sem nenhum direcionamento superior. André Luiz, no livro Nosso Lar, no capítulo Umbral, ele fala isso. Quando ele pergunta o que é um umbral, é definido umbral, uma região onde está tudo que não tem interesse para os anseios superiores da vida. Então ela já começa descrevendo o lugar. Depois ela fala do momento de Judas, cansado de remorso e sofrimento. Nos remete à parábola do filho pródigo. Jesus diz que o filho pródigo é aquele que quer viver como quer, erra como quer, mas depois sofre as consequências, até que cansa. E quando cansa, diz Jesus, ele cai em si. É a hora que ele cai em si, é a hora do socorro.
é a hora que o pai vai encontrar o filho, é a hora que o filho vai se levantar para voltar em direção ao pai. Neste momento, desta oração prece-poesia, Maria Dolores diz que Judas cansado é a hora em que Maria encontra um momento oportuno para, no meio da revolta de Judas, procurá-lo para apresentar de volta o amor. E o mais bonito de tudo isso é que ela apresenta o amor de Deus de uma maneira pura. Ela diz assim: a bondade dos céus jamais condena. Mas como é que Judas estava lá? Ele havia se condenado, não a bondade de Deus. A justiça divina cria leis. A gente as usa conforme nosso livre-arbítrio. A gente a favor ou contra nós mesmos. Sofremos as consequências. A bondade dos céus jamais condena. Então Maria, representada aqui na poesia por Maria Dolores, como a representação do amor de Deus, o amor de Deus se manifestando como se nunca houvesse um julgamento do erro do seu filho, mas o amor pleno para oferecer a ele uma nova oportunidade. E como Judas é um espírito calceta, vamos dizer assim, que fica renitente ali no erro e nas consequências, e ele não quer saber de mãe, porque ele está revoltado, porque procurou a mãe e não foi aceito conforme a poesia de Maria Dolores, aí ela diz assim: dar-te-ei outra vida, dar-te-ei outra mãe, quer dizer, nem que ele não queira, é compulsória a reencarnação. Por quê? Porque é da lei de Deus que nós evoluamos, que todos possamos progredir sem cessar, como ficou escrito no túmulo de Allan Kardec, é progredir sem cessar. Aquela mensagem, nascer, renascer, progredir sempre, essa é a lei. Essa é a lei que o Espiritismo vem nos apresentar, que mostra a profundidade da soberania das leis de Deus e o amor divino na sua imaculada perfeição, traduzida de maneira tão serena, tão pura, tão bonita, nessa poesia de Maria Dolores chamada Retrato de Mãe, que vocês vão encontrar, pode estudar com bastante e maior profundidade, no livro Momentos de Ouro, escrito através de Chico Xavier, por espíritos diversos. Fica hoje aqui essa nossa reflexão. Um grande abraço a todos.